queridos irmãos que constituem a mesa presidencial deste evento, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham através da TVC e das demais que se acoplaram, nossos votos cordiais de muita paz. Mohandas Karamchand Gandhi teve a oportunidade de afirmar que esse único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E Gandhi conseguiu alcançar essa excelente qualidade de amor, libertando indianos e paquistaneses da dominação imperialista dos britânicos. O amor para Gandhi era um alimento que o nutria. Não poucas vezes ele referiu-se que amava Jesus e tinha muito medo dos cristãos, porque os cristãos dispunham da Bíblia, uma obra de aproximadamente 400 páginas, e escravizavam outros povos. Ele, no entanto, teve a oportunidade de conhecer Jesus lendo o Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus, no capítulo número 5, e aquelas 12 linhas das bem-aventuranças mudaram completamente a sua vida. Porque o amor no conceito de Gandhi era esse sentimento sublime que transforma o indivíduo e dele faz um grande servidor. E porque ama, ele é pacífico e pacificador, tornando-se um elemento de grande utilidade para si mesmo e para a sociedade, pela coragem, pela capacidade indômita de amar. Mais ou menos na mesma época em que Gandhi pronunciou essa palavra, o notável teólogo e antropólogo católico teve a oportunidade de dizer que a inteligência humana havia conseguido encurtar as distâncias, interpretar vários enigmas do cosmo, mas no dia em que descobrisse o amor, estaria realizando a mais notável invenção, a conquista do fogo pela segunda vez. Porque o amor, como assevera Joana de Ângeles, é a alma da vida, e a vida é a alma do amor. Considerando-se a grandiosidade do amor, Jesus, que o personificou, teve a oportunidade de dizer: eu vos dou a minha paz, mas eu não a dou como o mundo doa. Eu a dou como somente eu a posso doar. É essa paz que vem do mundo interior, que planifica a criatura, que a transforma, fazendo que se converta em um círio iluminado, para não mais tropeçar em qualquer tipo de sombra. Francisco Amor Xavier poderia também ser substituído pelo nome de Francisco Paz Xavier, porque jamais se alterava. A sua não era a tranquilidade artificial, que se pode manifestar através dos princípios da educação, das bases éticas, das técnicas do comportamento. Ele irradiava paz, a paz dúlcida,
daqueles que amam Jesus, a paz soberana daqueles que estão embriagados pela mensagem de Jesus. E por isso mesmo, nas vezes que tive a oportunidade de estar ao seu lado e de banhar-me de paz, esses momentos assinalaram profundamente a minha pobre existência, dando-me resistências para fazer o trabalho de autoiluminação ainda não lograda, para poder conseguir domar as más inclinações através da sinfonia sublime do amor que leva a criatura à paz. Era um sábado como outro qualquer, mas aquele para mim era um sábado muito especial, porque me encontrava em Uberaba, ia participar das atividades de socorro aos sofredores da Vila dos Pássaros Pretos, onde Chico Xavier dulcificava os corações, apaziguava as vidas atormentadas, repartia o pão que nutre o estômago e colocava a luz do discernimento nas almas que estavam extraviadas ou tropeçavam nas trevas. Era uma tarde quente e a multidão era expressiva. De diferentes lugares do Brasil haviam chegado ônibus e outros veículos para logo depois do culto da assistência, na reunião dedicada ao Correio da Luz, receber a mensagem de libertação, a palavra sublime da imortalidade da alma, de maneira que apaziguasse aqueles corações atormentados, aquelas mentes em desalinho e os sentimentos desarvorados. Estávamos no telheiro que foi edificado ao lado de uma parede, telheiro modesto, com alguns bancos de madeira, em que se sentava o apóstolo da paz, aqueles companheiros que o ajudavam no ministério das atividades doutrinárias, e um que outro convidado. Ele me houvera convidado para que me sentara ao seu lado, e depois de fazer a leitura, que era habitual, ele me disse suavemente: aborde um tema, meu filho, que sensibilize as almas. As criaturas vivem muito atormentadas e necessitam de uma palavra suave, emocional e dúlcida, que lhes dê esperança no futuro. Diante do apóstolo de Jesus, eu procurei passar pela memória, no calidoscópio das lembranças, algumas das páginas que me serviam de base para a divulgação da doutrina. E lembrei-me de uma obra que foi best-seller na década de 1940, 1950, o livro de Sami Kelly, escrito por um notável médico sueco, Axel Munthe. Axel Munthe havia se tornado pioneiro na arte da literatura médica, transferindo para livros as experiências do seu consultório, e logrou um êxito extraordinário ao escrever o livro de Sami Kelly. Tratava-se de uma personalidade muito especial, materialista, afirmava que preferia amar o seu cão São Bernardo, a amar a criatura humana que era capaz de tantas traições. Mas este homem que dizia não acreditar em Deus, certamente o Deus antropomórfico, que lhe houvera sido revelado por alguns segmentos religiosos, era portador de sentimentos de nobreza que o imortalizaram. Quando jovem, estando em Nápoles, durante o período de epidemia,
Ele teve a oportunidade de cuidar de uma criança que estava sendo devorada pela febre tifoide. E a mãe, napolitana desesperada, dizia-lhe: salve-a, salve-a, porque se ela morrer eu não terei nenhuma razão para continuar vivendo. E ele, jovem, sonhador, inexperiente, mas amante da medicina, procurou oferecer àquela criança tudo quanto o conhecimento médico lhe havia proporcionado. Mas, infelizmente, pelas razões compreensíveis da época, a criança veio a desencarnar. E a senhora, desesperada, voltou-se para ele e gritou: San Januário, cega-o, cega-o. E ele ficou tão impressionado com essa maldição que a carregou na alma atribulada durante toda a existência. E de maneira curiosa, quando se refugiou na ilha de Anacapri, no palácio que havia pertencido a Tibério César, ele experimentou a cegueira. E esse homem tão especial, antes de morrer, asseverava ser a reencarnação de Tibério César, que se acreditava haver retornado para embelezar o palácio, retirando da intimidade das águas do mar as antigas estátuas e redecorando a paisagem que um dia servira de repouso para o grande imperador. Axiomante narra uma história muito especial. A história de uma jovem que ele tem ocasião de conhecer no momento de muita dificuldade, numa noite de inverno. Ele vai atender uma criança órfã que se encontra em uma casa pia nos arredores de Paris. E quando desce da carruagem para adentrar-se naquela quinta-feira, avançadas horas, na casa religiosa que o mandara buscar, porque ele se dedicava à prática da caridade, eis que sai da sombra de uma árvore congelada um vulto estranho de mulher, que se lhe arroja aos pés, e ali no lusco-fusco do lampião, pede-lhe desesperadamente: salve-a, doutor. É minha filha, salve-a. Mas antes, se por acaso ela estiver nas garras da morte, deixe-me vê-la pela última vez. Mas senhora, senhorita, eu sou uma dama da noite, vendedora de ilusões, eu necessito de ver a minha filha, mas eu não posso. Os dias de visita, doutor, ela está morrendo. O sacerdote mandou-me dizer que ela não passará desta noite. Deixe-me vê-la. Não posso. Os princípios éticos, as obrigações do regulamento da casa religiosa. Mas se em verdade o caso dela for fatal, dê-me o seu endereço e eu irei buscá-la para que possa dar o último beijo na sua filha. Ela declinou o nome Flopette, falou que morava na Rive Gauche, particularmente num bairro miserável, numa das ruas mais lôbregas, em Saint-Michel, e que iria aguardá-lo, porque a sua filha era a única razão de viver. E ele adentrou-se, e quando chegou na enfermaria improvisada, ele percebeu que a menina estava morrendo. A religiosa que tomava conta dela disse-lhe: não passará desta noite. Então uma coisa estranha aconteceu-lhe, e ele falou à religiosa que fosse repousar, porque ele daria o plantão. Quando a religiosa se afastou e deixou o avental colocado atrás da porta, escreverá ele que uma força estranha o dominou. Ele tomou daquele avental, saiu correndo, pegou a carruagem e foi até o bairro miserável, naquela rua em que as criaturas se encontravam no fundo do poço,
no último degrau ou no penúltimo, porque na escada da degradação moral não existe último degrau. E quando ele sobe aquele pardieiro miserável ao terceiro piso e empurra a porta, a jovem Flopete besuntava-se para o comércio carnal. Ele atira-lhe o avental e disse: não há tempo a perder, ela está morrendo. Então de imediato a jovem veste-se, e quando estão descendo a escada, quase à porta de saída, uma megera estende a mão e diz: 40 francos para dormir fora. 40 francos. Ele paga a importância. Entra na carruagem e aquela mulher que parecia uma corça assustada encolhe-se ao lado e olha pelo cristal bisotado da carruagem, à margem do rio, e então diz: nem sempre eu fui assim. E conta a sua história, uma larga história que eu fui narrando. Mas eu posso dizer que fui vítima do amor ou da ilusão. O homem que arrebatou meu coração e disse palavras quentes e doces aos meus ouvidos quando soube que eu estava grávida, mandou que matasse, porque na profissão que eu ia exercer não há lugar para a maternidade. Eu falei-lhe que era filha do nosso amor, e ele perguntou-me: mas qual amor? Eu não tenho nenhum amor por você. Você é jovem, carne moça. Eu estou preparando-a para o comércio da prostituição. Ou você não percebeu? Você acredita que eu investiria tanto dinheiro para dar-lhe beleza, um hotel de luxo, roupas belas e caras, e não receber nenhuma recompensa? Está enganada, Flopete. Ainda desejo usá-la antes de entregá-la ao mercado, mas terá que realizar o aborto deste ser infame. Então, eu optei por preservar a minha filha e perdê-lo. E então, eu procurei um trabalho digno, à medida que a gestação desenvolvia-se, e até o dia que nasceu a minha suave Marie. Ela tem os olhos do pai, tem os cabelos encaracolados, mas tem a minha alma. E eu jurei que ela não seria vítima daquilo que me desgraça. Eu jurei que ele daria dignidade. Mas como? Dormindo embaixo da Ponte Marie, carregando a minha filhinha e mendigando, as pessoas diziam-me: tu não tens necessidade de trabalhar, tu és bela. Porque a sociedade é assim, doutor, paradoxal, condena o vício e empurra para o vício. E quando alguém tomba no resvaladouro do vício, não encontra uma mão que o erga, e empurra-o sempre para baixo, cada vez mais. Foi então que eu recorri à misericórdia da religião, e estive com o sacerdote pedindo-lhe apoio para minha filhinha. E ele sardonicamente me disse: há duas opções, o orfanato ou uma casa-pia. No orfanato, nós a preparamos para ser serviçal, e na casa-pia nós a preparamos para ser uma dama da sociedade. Há uma ligeira diferença. Na casa-pia, alguém tem que pagar a pensão. Mas padre, você é jovem. Mas padre, você me entende. Ou então você coloca no orfanato. Em ambas as situações, nunca mais você verá sua filha. Eu lhe darei notícias, isto sim, mas não permitirei que você, que tem uma filha fora do matrimônio, que é o resultado da ilusão e do prostíbulo, possa contaminar a sua vida. E então, eu optei pela casa-pia e fui trabalhar, pagando mensalmente a importância que ele sabia de onde vinha, mas nunca me perguntou
porque não interessava. Mas agora ele mandou me dizer que minha filha está morrendo. Eu necessito de vê-la. A carruagem chegou à porta da Casa Pia. Ele saltou e Flopete também. Então, naquele momento, ele percebeu que a menina estava morrendo. A asfixia tomou-lhe o pulso, a sudorese, aquele colapso periférico, o olhar esgazeado. Ele voltou-se para a mulher assustada e disse-lhe: beije-a, ela está morrendo. A mulher veio, dobrou-se sobre a cama. A chama do bico do lampião a gás tremeluzia. Ela ergueu a menina e, quando ia beijá-la, deu um grito. Jogou a criança na cama e disse: não posso. Eu não a posso beijar. Eu sou um pântano e ela é um lírio. E saiu correndo. Sepultamos a menina. 3 dias depois, eu me encontrava no hospital público, quando trouxeram alguém que tentaram suicídio, trancando-se na banheira e abrindo o bico de gás. Fui chamado para emergência e quando cheguei, era Flopete. Então envidei todos os esforços por salvá-la. E depois que ela abriu os olhos e me viu, ela perguntou: por quê, doutor? A vida para mim não tem o menor sentido. Por quê? Deixe-me morrer. Olhei Flopete. Você é tão jovem. A vida lhe reserva. Deixe-me morrer. Saia do meu caminho, por favor. 2 semanas depois, foi retirado um corpo das águas geladas do Sena. E quando eu fui chamado, era Flopete. Então fiz respiração artificial boca a boca. Tentei expulsar a água dos pulmões. Quero dizer, eu estava amando Flopete, porque algo nela penetrava a minha alma. E havia uma ternura tão imensa que consegui que ela recuperasse a vida. E quando ela me viu: por quê, doutor? Deixe-me morrer. Flopete, Marie gostaria muito que você vivesse. Mas tudo isso é o resultado de uma narrativa que ele faz a um jovem médico, seu amigo, a quem ele pretendia oferecer a sua clínica faustosa por ocasião da aposentadoria. Também sueco, o Dr. Nordström estava no Café de Paris quando chegou um grupo de mulheres, damas da noite. Ele levantou-se, acercou-se de uma delas e perguntou: e Flopete, deixe-a, doutor. Respondeu a mulher equivocada: ela tem o direito de morrer e o senhor não poderá impedir que ela o faça. Agora não tem jeito. Ela está usando altas doses do absinto. A tuberculose devora. E ninguém sabe onde se encontra. Quando ele voltou à mesa, o Dr. Nordström perguntou-lhe: Axel, você tem relacionamento com essas mulheres? As 2 palavras foram grifadas. Ele sorriu e, segurando o amigo pelo braço, disse-lhe: contar-lhe-ei a história de Flopete. Assim também fiz eu. Naquela tarde ensolarada, narrei a história de Flopete à minha emoção. Não exatamente como se encontra em a narrativa de Axel Mann. E ao terminar, como discípulo tímido, que aguarda a palavra do mestre, o movimento da sua cabeça em apoio, eu voltei-me, e o apóstolo estava com a cabeça encostada na parede, muito pálido. O Evangelho segundo o Espiritismo aberto sobre as suas 2 pernas, as mãos distendidas, e uma expressão inesquecível na sua face generosa.
Eu aguardei até que menos de 3 para 4 minutos ou isso, após, ele descerrou os olhos, sorriu, e eu perguntei-lhe, então, foi ele agora que me perguntou, você sabe como termina a história de Flopete? Eu digo, sim, claro. Eu disse, o Dr. Nordstrom vai com seu amigo e descendo pela margem esquerda do rio, dirigem-se à clínica Dr. Axelmann, não de volta. Assim está no livro, mas a história não termina assim. Eu fiquei tão emocionado com a narrativa que Emmanuel, se acercando de mim, perguntou-me se eu gostaria de saber o que aconteceu depois do que escreveu o Dr. Axelmann, porque nem ele próprio soube do que aconteceu a Flopete. E eu lhe disse que sim. Então Emmanuel pediu-me que eu me concentrasse, desdobrou-me do corpo e levou-me aos registros de Paris, da década 1930, 1940. Não sei explicar qual foi o fenômeno. Se estão registrados no éter cósmico, ou se foi um fenômeno de ideoplastia do querido mentor, eu pude ver os 2 médicos abraçados caminhando naquele entardecer pela margem esquerda do rio. E depois que o Dr. Axelmann ficou no seu consultório, o Dr. Nordstrom retornou ali a Saint-Michel e começou a perguntar por Flopete. O interesse inusitado dominou-lhe a mente, e de pessoa em pessoa, de bordel em bordel, ele se foi informando que ela era desconhecida, ou melhor, já estivera ali oportunamente, porém, não mais nos últimos meses. Aquela noite foi para ele indormida, e no dia seguinte, ele voltou aos mesmos sítios, e foi descendo as regiões mais escabrosas da grande banlieue, ali nos arredores de Paris, até que foi conduzido por alguém a um pardieiro abandonado, derruído, e no 3º piso, quando ele chegou, à noite colocava as suas primeiras lâmpadas estelares no grande velário azul marinho. Ele adentra-se e sobre um colchão infecto, uma mulher quase cadáver, jovem, com a idade sem limite de tempo nem de lugar, estava dominada pela dificuldade respiratória e ligeiras manifestações de hemoptise. Então ele acercou-se e falou-lhe em sueco. Chamou-a por um nome estranho. Ela abriu desmesuradamente os olhos e ele falou-lhe. E ela respondeu. Então ele perguntou-lhe, não me conhece? Não se lembra de mim? Ela sorriu na sua amargura. Ele disse, eu sou Nordstrom, teu irmão. Por que nos abandonaste? Abraçou-a. E naquele momento desesperador, agora dominada por uma nova crise da hemoptise perversa que a asfixiava, ela pedia-lhe 1000 perdões, porque Flopete havia sido escravizada por um desses compradores de jovens inexperientes. Ele viajava aos países nórdicos para seduzir jovens inexperientes e trazê-las a Paris para o comércio da prostituição. E Flopete deixou-se abrasar pelas suas palavras mentirosas, abandonando a família, que foi tomada de uma grande angústia, e ele, que tomou um terrível horror por essas mulheres. Então Flopete lhe pede perdão. Os 2 abraçam-se, choram, e Flopete desencarna nos braços do seu irmão, que agora emocionado e arrependido do conceito que fazia daquelas mulheres,
não lhe podendo oferecer outra coisa, concedeu-lhe um sepultamento digno. As lágrimas iam além da comporta dos olhos do venerando narrador. Também estava emocionado quando ele me disse: toda vez que você conte de novo a história, complete-a com esta informação que nos está sendo dada pelo querido mentor. Segurou a minha mão e disse: meu filho, somente o amor verdadeiro pode dar a paz. Chico Xavier, o homem paz, fascinou milhares de vidas e prossegue fascinando outras tantas vidas, por ser adepto da palavra sânscrita ahimsa, a não violência. Certa feita, um besouro adentra-se na sala em que ele se preparava para psicografar. Era um besouro nauseante. O Dr. Valdo Vieira estava ao seu lado e preparava-se talvez para golpeá-lo de maneira certeira com um lápis. Chico Xavier viu o besouro, segura-o ternamente, vai à janela e atira ao ar. Vai com Deus, meu filho. Era o homem da paz. Também, amando tantas roseiras que ele cuidava com as suas mãos de luz, tinha na sua casa a grande adversária das roseiras, a formiga, traiçoeira e veloz. E certo dia, o Dr. Valdo, vendo aquelas roseiras do Chico decepadas pelas tenazes fortes da saúva, disse: não te preocupa, Chico, eu vou comprar veneno hoje e quando eu voltar, eu darei cabo dessas formigas. E o Chico ficou apreensivo. E assim que o Dr. Valdo se foi, ele aproximou-se do formigueiro e disse: meninas, Dr. Valdo vem aí com veneno, fujam para outro lugar. Dr. Valdo vem aí com veneno, pelo amor de Deus, vamos evitar esse formigacídio. E eu me esqueci de perguntar se elas mudaram de lugar, porque na época em que essa narração me foi apresentada, estava fascinado por outra alma grandiosa do mundo, Albert Schweitzer. Ele havia recebido o Prêmio Nobel da Paz, e eu me recordei que em Lambaréné, na antiga África Equatorial Francesa, para onde ele foi oportunamente nos recuados anos de 1906, para atender aquelas etnias que eram vítimas da ranceníase, do bócio, da mosca tsetse. E ali ele mandara erguer o lar da fraternidade no coração da África, estando ele construindo uma maternidade. Depois que colocou o projeto no solo, ele modificou a planta, porque a maternidade teria que destruir um formigueiro. E modificou a planta, porque Deus deveria ter razões para colocar o formigueiro ali. E elegeu como lema da sua vida: Reverence for Life, respeito pela vida. Eu revi agora em Chico Xavier a personalidade notável desse organista, considerado o maior intérprete de Wagner, de Bach, e daqueles grandes clássicos e dos músicos mais nobres da Europa. E ele continuava na sua peregrinação. Foi quando eu tomei conhecimento do Prêmio Nobel dedicado à Madre Teresa de Calcutá. E isso fascinou-me. Viajava pelas cidades do estado de Minas Gerais, com amigos queridos espíritas, Marlene e Walter Assis. E comentávamos sobre a obra de Madre Teresa na Índia e no mundo.
e a obra xavieriana em Uberaba e no mundo. De repente, eu disse a Marlene, mas Madre Teresa ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Que tal se nós propuséssemos o nome do apóstolo Xavier ao Prêmio Nobel da Paz? Que ele irá recusar, naturalmente. Mas que se nós falarmos que este prêmio será a doutrina espírita, através da sua vida honorável, é provável que ele aceite. E logo depois, estando em Uberaba, tive a oportunidade de apresentar-lhe o projeto, de pedir-lhe a opinião, e como ele sempre fazia, escusava-se a qualquer tipo de homenagem. Então procurei dizer que a homenagem não era a ele, mas era através dele a doutrina espírita, libertadora de milhões de vidas da ignorância, do obscurantismo, do fanatismo e de todos esses itens que degradam a criatura humana. Então ele me disse, ipsis verbis, se trata de uma contribuição à doutrina, mesmo que me seja sacrificial, eu terei o imenso prazer de aceitar. E você me autoriza a iniciá-lo e iniciar o movimento? Ele sorriu e meneou a cabeça. Logo depois, encontrando-me na cidade de São Paulo, solicitei ao caro amigo Dr. Miguel de Jesus Sardano para que me conduzisse ao local de trabalho da doutora Marlene Severino Rossi, ou melhor, Severino Nobre, porque eu desejava pedir-lhe que interferisse junto ao seu esposo, o doutor José Freitas Nobre, então, presidente da Câmara Federal, da Câmara de Deputados em Brasília, para que ele patrocinasse a campanha, pelo fato de ser um homem eminente, um político de grande dignidade, espírita de escola, pai de família nobre e irmão do sofrimento. E quando falava a doutora Marlene no seu lugar de trabalho, ela sorriu generosa e disse, oportunamente, o doutor Hernani Andrade também pensou que Chico merece o prêmio Nobel. E perguntei-lhe se ela falaria ao doutor Freitas Nobre para que nós pudéssemos criar uma comissão em que ele seria o presidente por motivos óbvios. E generosamente pelo seu grande amor a Chico Xavier e à doutrina espírita, aos quais dá a sua vida, ela anuiu e deixou-me livre para cuidar de outros detalhes que se tornariam realidade no dia 15 de novembro de 1979, no Rio de Janeiro, na residência do casal Aristides e Irene Silva, quando Vanucci foi almoçar conosco e eu lhe apresentei o plano. Necessitávamos de alguém que tivesse influência na mídia e pelo seu amor a Chico Xavier, pelo seu amor à doutrina espírita, espírita militante que era o querido Vanucci. Ele prometeu-me que sim, que assumiria a responsabilidade de imediato. Marcou um encontro com vários artistas da Rede Globo na sua residência, encontro esse no qual estivemos presentes, e logo depois foi desencadeada a campanha na gloriosa cidade de São Paulo, com um movimento no auditório do estádio do Pacaembu, filmado pela Rede Globo e apresentado no dia seguinte uma parte no programa O Fantástico, lançando Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz. As atividades desenvolveram-se e na Mansão do Caminho mandamos imprimir 10.000 listas para que as pessoas aderissem. E porque viajava à África do Sul naqueles dias, lançamos-la na cidade de Vanderbilt Park,
a 200 quilômetros de Johannesburgo. E a primeira assinatura veio através de um documento do convento de São Francisco de Assis, cujo prior era muito amigo nosso naqueles dias, participava das nossas conferências em Vanderbilt Park e Van der Haag. Ele faz uma documentação maravilhosa e pede também ao pessoal de Van der Haag para que, através do documento em papel timbrado da Igreja Católica Apostólica Romana, indicassem Francisco Cândido Xavier para receber o Prêmio Nobel da Paz. O Dr. Freitas Nobre, Vanucci e nós outros movimentamos-nos. O Brasil comoveu-se em nossas viagens ao exterior. Desenvolvemos o programa O Mundo Tomou Conta. E em breve, o Dr. Freitas Nobre vai à Embaixada Sueca aqui em Brasília levar o resultado desta movimentação. A grandeza deste homem da paz. Apresenta a estatística das suas obras, as obras mediúnicas, as obras da solidariedade humana, as entidades que foram criadas graças ao seu amor, o trabalho notável de libertação de consciências. E aguardemos expectantes que em 1981 ele pudesse receber a láurea na cidade de Estocolmo, a veneranda capital da Suécia. Mas, naquele período, uma grande entidade internacional, que também se candidatara na área política, foi credora do prêmio, e o apóstolo da caridade e do amor, entre as muitas considerações a respeito do êxito, teve a oportunidade de dizer: perdi o prêmio da paz, mas ganhei a paz do prêmio. Verdadeiramente era o homem da paz. E o recebimento da láurea tornou indubitavelmente o representante legítimo do príncipe da paz, aquele a quem tanto ele tem amado e tem nos ensinado a amar. Mas Chico Xavier, o homem da paz, também tem peculiaridades muito especiais. Maria Dolores, a poetisa, que nos ofereceu várias obras do lirismo poético, através de Chico Xavier, de quem fomos muito amigos na terra, porque ela e Carmen Laroca, seu marido, foram benfeitores da Mansão do Caminho, quando a criamos no ano de 1952. Mas Maria Dolores, que era um espírito de escola, não tendo tido filhos, adotou 5 meninas, que transformou em 5 espíritos nobres, que hoje colaboram com a sociedade geral. Era eu muito jovem, e ela, uma mulher respeitável, sábia, deixou publicado um livro a respeito de São Francisco, no lirismo mágico da sua poesia. Chegou em determinado período da vida em que começou a ter dificuldades matrimoniais. Qual o casal que não nas tem? E resolveu fazer uma visita a Chico Xavier, com o marido, ainda em Uberaba, médium de peregrinas faculdades na psicofonia e na psicografia. Ela me contaria depois que armazenou todo o roteiro das suas necessidades para contar a Chico e pedir-lhe a interferência para, naturalmente, impedir a separação. E chegando a Pedro Leopoldo, ele a recebeu carinhosamente numa hora especial. E ela me contaria: Divaldo, Carlos ao meu lado, Chico sorridente segurando uma das minhas e outra mão de Carlos. E eu comecei a narrar
Você sabe como as mulheres se queixam, algumas. Então, eu narrei as dificuldades, quase meia hora. Fiz a minha catarse, ele não me interrompeu, um momento sequer, mantendo-se sereno, a expressão iluminada, os olhos brilhantes. E quando eu esperava que viesse do mais além uma mensagem consoladora, Chico Xavier pegou a mão do Carlos e a minha, uniu-as e disse: Dolores, deixa as águas rolar, minha filha. Estava na moda essa marchinha do carnaval, as águas vão rolar. E eu fiquei algo desacisada, mas Carlos ficou tão encantado que o ardor da nossa afetividade voltou. E agora retornamos em uma segunda lua de mel, o homem da paz, com um sorriso, pedindo que as águas rolassem. Isso era o suficiente para dar uma grande mensagem de paz, de harmonia, sem partidarismo. Mas recordo-me também de uma outra oportunidade na vida dos pássaros pretos. Entusiasmado por estar ao seu lado, eu não cabia dentro da roupa e sorria para gregos, troianos e uberabenses, numa atitude jovial, dizendo de mim para comigo: Deus meu, aqui estou eu, ao lado do Chico, eu tenho que melhorar-me. E fazia minha autoanálise, quando de repente, ele com o evangelho na mão, coloca à frente da boca, move-se e pergunta: meu filho, Emmanuel, está perguntando se você conhece a história dos dois palhaços. Eu disse: não, Chico. Ele fez uma pausa. Havia um circo, narrou ele suavemente. Eu não conheço um narrador que se equipare a Chico Xavier. Arnaldo Rocha disse ontem que era muito bom conversar com Chico. O que equivale dizer, era muito bom ouvir o Chico conversar. Porque quando ele conversava, ninguém tinha como desvincular-se do seu magnetismo especial, da sua sabedoria lhanesa, dos seus sentimentos nobres. E então ele disse suavemente: havia um circo muito famoso, principalmente porque tinha dois palhaços. Um palhaço era velho, já estava doente, mas desempenhava a sua tarefa com alguma destreza. O outro palhaço era jovem, entusiasmado, fogoso, e desempenhava também a sua tarefa com regular destreza. Certo dia estava o circo superlotado e o palhaço mais jovem, que se encontrava na parte posterior do picadeiro, por detrás da cortina, olha por um orifício e vê a multidão e fica entusiasmado. Acerca-se do velho palhaço, marcado pelas cicatrizes das dores vividas, porque todo palhaço é invariavelmente um homem triste, que faz os outros sorrir, porque ele perdeu a capacidade de sorrir também. E então o jovem palhaço lhe diz: venha, venha olhar, venha ver quanta gente veio hoje para o nosso espetáculo. O palhaço mais maduro e sábio olhou de repente e disse: não, meu amigo, essa gente que aí está não veio para ver a nossa exibição. O pessoal veio ver qual de nós dois vai ser o primeiro a cair na caminhada pelo arame. É um mundo hostil, especialmente em relação aos médiuns. Esse mundo que ainda não entendeu o significado da mensagem de Jesus. Eu entendi perfeitamente o que ele desejava dizer ao palhaço jovem. E então procurei caminhar no arame até hoje, com o máximo de cuidado. E se por acaso tiver que tombar, que não prejudique a ninguém, deixando marcas dolorosas na doutrina espírita. Os médiuns somos criaturas humanas.
com as suas grandezas e pequenezes, salvadas algumas exceções, como ele no caso. Somos espíritos profundamente marcados pelos débitos, pelo desrespeito aos soberanos códigos, que nos reencarnamos crucificados nos madeiros da mediunidade, para aprendermos a servir e termos a coragem de alar-nos na direção do infinito, onde nos esperam os braços abertos do crucificado vitorioso. A mediunidade, portanto, não pode ser considerada como instrumento de exaltação da personalidade, não pode ser vivenciada como sendo uma concessão, um dom, como o apóstolo Paulo se referia, mas como uma faculdade de que todos somos possuidores, como muito bem definiu Allan Kardec. Mas aqueles que desejamos servir mediunicamente com Jesus, porque a mediunidade não é privilégio da doutrina espírita, nem é uma conquista do espiritismo. Desde prístimas eras, a criatura humana apresentou os pródromos da mediunidade. Os paleontólogos são unânimes em dizer que o homem primitivo teve a oportunidade de realizar o seu primeiro culto religioso, mantendo contato com as almas que voltavam, para poder dizer-lhe sem palavra a respeito da imortalidade. O culto aos mortos, as pedras, aos seixos, a fogueira na intimidade da caverna, desde os períodos recuados do nosso processo de evolução antropossócio-psicológico, afirmam a presença da mediunidade, mas foi o espiritismo que dimitizou a mediunidade, que lhe tirou os adornos, que tirou a exaltação da vacuidade humana, que lhe deu um sentido, um significado profundo, para ser utilizada como a enxada, que quanto mais trabalha, mais amolada fica, ao inverso daquela que, colocada ao lado, é devorada pela ferrugem, pela oxidação. Então a mediunidade tem em Chico Xavier a culminância, para que aqueles que vamos à retaguarda aprendamos a servir e a passar, lembrando que as nossas condecorações devem ser as cicatrizes que carregaremos no perispírito das dores vivenciadas durante o exercício da faculdade libertadora. E recordo-me do homem da paz, em 1954, em Pedro Leopoldo, quando terminada uma reunião da sexta-feira que entrava pela madrugada, no caminho do seu lar, onde nos hospedávamos, ele disse: amanhã, meu filho, eu gostaria de levá-lo à Lapinha, um lugarejo modesto, próximo de Pedro Leopoldo, entre 6 e 8 quilômetros. Estão visitando-nos os queridos amigos de São Paulo, e gostaria de levá-los também, para que você conheça um caso que é rico de beleza para a nossa experiência. Minha mãe, quando estava na terra, ela conheceu Dona Lia. Imagine, Divaldo, quando isso foi. Dona Lia foi uma mulher muito rica, que vivia ainda nos Currais del Rei, e que foi casada com um fazendeiro muito rico, que a levou para a sua propriedade, e por ser um psicopata, impediu a partir daquele momento que ela fosse visitada por qualquer pessoa da família, ou por qualquer outra pessoa das redondezas, e escravizou-a. Ele era portador de um ciúme tal, que muitas vezes com o tição em brasa, agredia do aparelho genésico queimando, e ela ficou sacrificada. Assim mesmo teve uma filha, viveu ali naquele martírio,
E quando a filha completou 16 anos, casou-se. E naturalmente foi viver com seu marido. Mas a mãe não a pôde acompanhar. Somente quando ela veio dar à luz a uma criança. E a mãe, como era de hábito, foi ajudá-la. Mas quando a criança nasceu, era deformada. A cabeça normal, mas o corpo entanguido, enrolado, fazia lembrar, com as devidas proporções, um parafuso. Quando a parteira apresentou a criança à sua mãe, aquela que havia dado o parto, a mãe teve um horror e levantou-se desesperada e atirou a filha fora. A avó, Dona Lia, correu, pegou a criança e aproveitou-se desse momento para desaparecer, para libertar-se daquele marido terrível e para socorrer a pequenina. Durante muitos anos, ninguém ouviu falar nem da senhora, nem da sua neta. Mais tarde, ouviu-se falar a respeito de uma mulher que mendigava com uma criança atormentada, uma menina surda-muda, quase cega, mas com cabelos lindos, meu filho. E então, não faz muito, eu estava numa reunião aqui no Luiz Gonzaga. A madrugada adentrava-se quando 2 espíritos encarnados entraram na sala mediúnica. E uma delas, com maior idade, acercou-se-me. Eu estava desdobrado do corpo físico e perguntou-me: você é Chico Xavier? Sim, senhora. Eram 2 damas espanholas, vestidas a caráter, ao tempo, ora bem, de Felipe II. Elas com aquela gola alta, de Pipira. Então ela disse: Chico Xavier, o meu nome é Lia. Eu fui muito amiga de sua mãe. E veio aqui em nome de Dona Maria João de Deus, pedir-lhe a misericórdia de levar para mim e minha neta alimentos. Estamos morrendo à fome e ainda não terminou o nosso resgate na terra. Eu perguntei: a senhora é Dona Lia? Sou Chico Xavier. E deu-me o seu endereço na Lapinha. Então amanhã, meu filho, nós iremos lá. É claro que eu não dormi a noite, aguardando a hora da chegada de visitar Lia, Dona Lia e Conceição. Chegado o momento, Chico Xavier foi buscar o senhor Andrade, Dona Lúcia e a sua irmã e levou-nos aos 4 à Lapinha. Era julho, fazia muito frio. Dona Lúcia estava com um casaco de peles de alto preço. Seu marido, o doutor Francisco Pereira de Andrade, era um dos 3 diretores do Banco do Estado de São Paulo. Na época, uma potência. Repito, estamos no ano de 1954. Então, meu filho, eu peguei o carro de aluguel e cheguei aqui avançadas horas da noite. Quando eu me aproximei do outeiro, ele estava banhado por peregrina luz que descia e iluminava a região. Quando me aproximei da porta, estava Rufus, o escravo, aquele que deu a vida por Jesus, conforme narrado em Ave Cristo, que se reencarnará mais tarde como Eurípides Barçanufo. E então ele estava luminoso, com as marcas do cristianismo pelo martírio. Fez-me adentrar e eu tive o mais belo Natal da minha vida. A partir de então, eu venho aqui quase sempre, invariavelmente, quando não vou a outro lugar por exigência do dever, para passar a minha noite de Natal. Mas ela é linda, Divaldo. Como é surda, muda e quase não enxerga. Eu converso com ela psiquicamente. Ela me ouve, eu a ouço. Ela fica agitada. Ela tem uma cabeleira linda.
Eu sou quem lhe corta os cabelos. Parece os cabelos de Gilda. Lembra-se do filme de Rita Hayworth? Eu estava entusiasmado. Eu imaginei aquele rosto de Rita Hayworth, as madeixas encaracoladas. A imaginação começou a crescer e adentramos-nos. A casa modestíssima, de vara, pau e barro. Entramos num quarto. Ele tinha uma cama feita de varas, que não era mais do que de 1,5 metros. E ali coberta por um tecido gasto e sujo, saía um rosto que, ao pressentir a chegada de Chico e de nós outros, agitou-se. E Chico diz: ela me identificou. Olá, Conceição, como vai? Ela meneava a cabeça. Dona Luísa, a veneranda irmã de Chico, a quem ele tanto amou na terra, aproximou-se, veio ela em outro automóvel e descobriu a moça. Então nós ficamos chocados de ver o corpo retorcido dolorosamente. Ela gritou. Chico disse: Luísa, ela tem pudor. Cobriu-a. E então Dona Lúcia, que não estava acostumada a cenas dessa natureza, porque residia num bairro muito elegante em São Paulo, vendo Dona Lia com vestido de chita rala, sobre o corpo tremendo de frio, com as unhas roxas, tirou o casaco de peles, vestiu em Dona Lia, que não estava entendendo nada. E Chico disse: muito bem, Lucy, que bom podermos dar. As lágrimas desciam-nos pelos olhos em todos. E então Dona Luísa chama Dona Lia para ir à cozinha, porque estava levando alimentos. Naquele dia, elas também foram pedir socorro naquela madrugada. E quando Dona Lia volta, o casaco já estava sujo de borralho. E Chico diz: ai, Dona Lia, já tirou o selo, né, minha filha? Já tirou o selo, já não está mais novo. Então ali oramos. Ele acarinhou Conceição, beijou as mãos de Dona Lia. Saímos emocionados e nunca mais nos olvidamos. Passaram-se 2 anos. Então certo dia eu me recordei e perguntei-lhe: Chico, não estava na hora de nós voltarmos a visitar Dona Lia e Conceição? Ele disse: não pode, meu filho. Por que não? Porque estão no além. Ah, Divaldo, eu não tive a ocasião de lhe contar. Eu estava um dia psicografando, quando o doutor Bezerra me disse: assim que termine a reunião, vamos imediatamente à Lapinha, porque já vimos buscar a nossa querida Conceição. E como você sabe, o amor nutre-as, mantém-nas em paz, resgatando os delitos de outras existências. Quando uma desencarnar, a falta da vitalidade do amor fará que a outra viaje também. Então, terminada a reunião, despedi-me dos amigos e rumei para a Lapinha. Quando me aproximava, eu vi uma multidão de entidades amigas, daquela luminosidade que desciam para receber Conceição, que eu tive a honra de fechar os olhos, e ela foi desligada do corpo pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Cuidamos de inumá-la ali mesmo na Lapinha, e depois arranjamos um quartinho aqui em Pedro Leopoldo, para onde trouxemos nossa querida Lia. A desencarnação foi Conceição. Trouxemos Dona Lia. Não demorou muito, meu filho. Não demorou muito. E de repente, estava também num momento de psicografia, quando Dr. Bezerra disse: Chico, chegou o momento de buscarmos Dona Lia. Terminei a tarefa e fui ver a desencarnação desse espírito feliz, que cumpriu a sua tarefa luminífera
e agora libertava-se das marcas profundas da matéria. Um ano depois, no grupo Meimei, conforme se encontra no livro compilado por Arnaldo Rocha e publicado pela Federação Espírita Brasileira, Vozes do Grande Além, há uma mensagem de Maria da Conceição. Sou eu de volta, aquela antiga dama nobre da corte de Filipe II em Espanha, e narra sua experiência e o sublime resgate que lograra na encarnação dolorosa nos braços da sua avó, sua mãe anterior, naqueles dias venturosos da terra. Normalmente os dias venturosos da terra transformam-se em dias de padecimento e amargura, quando essa ventura não está dentro dos códigos da ética moral do Evangelho de Jesus. Então Chico Xavier, o homem da paz, que dulcificava as criaturas que se lhe acercavam, ele indubitavelmente é o apóstolo da nova era. Neste momento, quando lhe evocamos a figura inolvidável, sabendo que no mais além ele vela por nós, sabendo que da sua alta envergadura de espírito nobre participa dos destinos do Brasil, neste momento de transição, e certamente dos destinos da humanidade, porque a sua trajetória na Terra, nas existências transatas, caracterizou-se por momentos de grandiosidade quase incomparável, vestindo a roupagem modesta da pobreza, elegendo os pobres, aqueles socialmente esquecidos, aqueles que hoje chamamos eufemisticamente de os excluídos. Chico Xavier é o exemplo do Gandhi, da paz, quando no Ashra, o apóstolo da Índia recebe a sua mulher Katus Bai, que lhe diz: imagine, Mohandas, as mulheres do Ashra desejam que eu vá limpar as latrinas, e eu lhes disse que sou a sua mulher. Não fiz bem? E o pacífico pacificador lhe disse: fez bem, tu és a minha mulher, e já que tu não podes limpar as latrinas dos párias, irei eu fazê-lo. E ela então tomou um choque, porque ser mulher de Gandhi não era a representação da honorabilidade terrena, era a alta honra de aprender a servir conforme servia ele a humanidade. Os meus jejuns não são políticos, são religiosos. Chico Xavier poderia dizer: as minhas lágrimas são de compaixão pela violência, a violência que existe no coração da criatura humana, a violência em qualquer aspecto considerado. Não me recordo de um dia, disse ele, em que eu não haja chorado. Então, ao nos recordarmos desse homem, amor, paz, luz, misericórdia, caridade, que nos possamos revestir do espírito do espiritismo, para em sua homenagem repartirmos o pão, como ele fez a pedido da Rainha Santa de Portugal, a paz, conforme ele o logrou, a alegria de viver, porque terminado o pinga-fogo, quando nós o vemos tão feliz, aparentemente, ele estava sob excruciantes dores da próstata, inflamada e dolorida, mas que ele não deixa transparecer durante esse momento histórico que dividiu o movimento espírita em antes e depois,
daquela memorável noite e madrugada, estava ele crucificado nas dores. E são essas dores, mas não se queixou a ninguém. Não deixou que as suas dores impedissem-no de realizar o dever, porque o seu compromisso com Emmanuel e a espiritualidade superior era a disciplina. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhardes na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício, alargando-se os horizontes deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia. Exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras, mas além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inovidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança
daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo, o amor, as nossas ferramentas, o amor, e a nossa vida, o hino de amor, são os votos que formulamos, os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração.